Olá, hoje o nosso assunto é obesidade infantil. Algumas chegando à obesidade mórbida. Isso está aumentando, gente, é muito preocupante. Então, a nossa convidada de hoje, para falar nesse assunto, fica com a gente, é a médica endocrinologista Ana Flávia Fiacadori, que é professora também na Unic, no curso de medicina. Obrigada, doutora, por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Estou aí para vocês, para o pessoal de casa. Muito obrigada por me receber. Bom, vamos lá. O que é considerado uma obesidade para, no caso que a gente está falando de criança? A partir tem percentual? Como é que os pais conseguem ver e falar, meu filho está chegando a esse estado? É assim, não tem um peso mágico que a gente fala a partir de tantos quilos seria obesidade. E na criança é muito difícil também falar, como no adulto, que a gente fala um IMC maior que 30 é obesidade, porque a criança, ela cresce muito, né? Então, a gente utiliza na consulta alguns gráficos e a gente coloca essa criança, o peso, a altura, o IMC dela dentro dos gráficos e dependendo da idade, dependendo ali da altura e do peso, a gente vai chegar ali a algum valor, né? Para colocar se está obeso, se está com sobrepeso, se está com uma obesidade grave. Então, seria mais, não tem um valor mágico, nem um número muito que eu possa falar. Seriam percentis que a gente trabalha, então acima do percentil 85, 95 seria diagnóstico de obesidade, mas aí tudo via gráfico, então fica uma coisa meio abstrata, assim, mais impalpável. É caso a caso, né? Caso a caso, isso. Tem crescido, depois dessa pandemia, o número de casos? Na verdade, o número de casos, eles vêm crescendo já tem um bom tempo, mas a pandemia acelerou e prejudicou. A gente está vivendo agora uma transformação, que a gente vinha de crianças subnutridas, né? Aquele processo de crianças passando fome, para agora para crianças super alimentadas agora, convivendo com a obesidade, com esse excesso de peso. Então, isso está sendo uma verdade. A OMS declarou a obesidade infantil como uma epidemia, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que abrir o olho e não é uma criança fofinha, gordinha, bonitinha, vai crescer e vai ficar tudo bem. Não é bem assim. Hoje a gente está vendo que não é bem assim. E a pandemia ajudou bastante a aumentar os números de casos, né? Criança dentro de casa, criança só na televisão, sem poder sair para brincar nem lá embaixo no prédio. Então, isso complicou bastante. Que tipos de problemas de saúde as crianças já estão desenvolvendo a partir dessa realidade de obesidade? A obesidade, eu falo que assim, ela é uma doença que gera muitas outras doenças, né? Que vem acompanhada de muitas outras doenças. Então, por exemplo, a gente vê nas crianças já pressão alta. Isso é uma coisa que a gente espera ter em adultos idosos, né? Adultos numa idade mais avançada. E a gente já está vendo crianças com pressão alta, colesterol alto, às vezes colesterol mais alto que o dos pais. Nossa. Né? Diabetes em crianças, tipo 2, que uma coisa que era comum, mas em crianças seria o diabetes tipo 1, por autoimunidade, assim, mas outra coisa não ligada à obesidade, mas agora a gente está vendo diabetes por obesidade, né? Fora isso, a gente tem as alterações de síndrome metabólica, que seria então a presença desses três juntos, o diabetes, pressão alta, né? Uma circunferência abdominal, então uma barriguinha mais aumentada, colesterol elevado, um colesterol mais perigoso, né? O colesterol, por que o colesterol é ruim? Porque forma placa de gordura que vai depositando ali nas artérias e depois infarto, um AVC, né? No futuro, não tão idoso, né? Um adulto não tão velho, né? Uma faixa etária mais nova. Fora isso, a gente tem síndrome dos ovários policísticos nas meninas, né? Está muito associado também à obesidade, que gera, então, acne, aumento de pelos, irregularidades menstruais e pode gerar também até uma certa infertilidade na mulher. Nossa. Alterações ortopédicas, né? O excesso de peso vai gerando aí sobrecarga no joelho, sobrecarga nos tornozelos. Temos também alterações dermatológicas, então, como eu tinha falado, estrias, acne, né? Escurecimento em regiões de dobras, que a gente chama de acantose nigricans, assim, mais em região de pescoço, as axilas, que ficam mais escurinhas, né? O pessoal acha que às vezes está meio sujo, mas não é, na verdade, isso é um sinal de resistência insulínica, que está caminhando ali para um diabetes.
Então não é um Nossa. sinal muito bom, é uma coisa que é visível, que às vezes a pessoa, o pai, a mãe pode ver em casa, achar que tá meio sujinho, não, isso daí é um sinal que chama atenção. É um alerta. Que é um alerta porque o metabolismo não tá legal ali. Se não tá com diabetes, pode estar com pré-diabetes ou tá a caminho de um. Né? Acho que assim, você falando, a gente não consegue imaginar quantos problemas, né? E é porque até a pressão alta, diabetes, a gente já ouvia falar desse risco. Já é mais comum, né? Mas repercussões tão importantes, né? Porque a criança em desenvolvimento, ela precisa ter um corpo saudável, né? Eu chamo atenção para mais uma também que a gente tem visto, que são as doenças psicológicas, né? Ah, sim. E isso tá estresse associado à obesidade, à ansiedade, né, depressão por causa do corpo, por causa do bullying que às vezes enfrenta na escola, né? Fora isso também os transtornos alimentares que a gente tem com relação, né, à compulsão alimentar que pode levar também ao ganho de peso. Então a gente está vendo agora crianças que ficaram dentro de casa na pandemia que estão muito mais ansiosas, que buscam muito mais comida do que antes, né? Uma compensação Uma aí compensação. Pra tudo, né? E quanto à alimentação, né? Como é que está sendo, né? Porque assim, a gente ouve todas as especialidades, todo mundo que vem aqui para falar das várias áreas, não só da sua área da endocrinologia, mas cardiologia, dermatologia, a gente teve já, não me lembro, mas assim, oncologia, falando da importância da alimentação saudável, de comer comida de verdade, fruta, verdura, legume. E às vezes é muito assim, tem muitos pais que têm muita dificuldade de fazer a criança se alimentar bem, né? Teve também uma alteração nesse sentido? Isso tem relação? Assim, o que eu vejo é que a gente está desembalando muito, né? Toda hora quer agilidade, quer facilidade na hora de comer, o pai está sempre corrido, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, cuidar do filho, é muita coisa, né? E aí a gente acaba procurando recursos mais fáceis, mas nem sempre esses recursos fáceis são recursos saudáveis. Seriam os alimentos processados e ultraprocessados, né? Que a gente tem que, na verdade, evitar ou consumir ao mínimo possível. A nossa alimentação deveria ser baseada em alimentos in natura, que seriam alimentos que a gente consegue tirar da natureza de animais, vegetais e comer, ou alimentos minimamente processados, que seriam os alimentos que saem da natureza, né, in natura ali, mas que passam por algum processo de lavagem, escolha de grãos, coisas simples, que não alteram, não tem nenhuma adição de nenhum produto ali nesses alimentos. Qualquer alimento que seja colocado ali, passado por mais um processo, que seja colocado, por exemplo, sal, açúcar, óleo, vinagre, são alimentos processados. E esses alimentos a gente já tem que ter um certo cuidado, tentar consumir um pouco menos, né? Que seriam, por exemplo, os enlatados, né? Extrato de tomate, então isso a gente pode comer? Pode, com cuidado. E o que a gente tem que evitar mesmo, que todas as organizações falam pra gente, seriam os alimentos ultraprocessados. O que são esses alimentos? Que passam por diversos processos industriais, né? E que ganham muitos ingredientes não naturais. Que seriam corantes, aqueles conservantes, que a gente aqueles ouve. nomes estranhos. Como que a gente identifica? Olha o rótulo, leu, tem mais de 5... Tem um monte de antes, tem mais de 5 monte nomes, de letra. e você não sabe o que está escrito ali, não é nenhum que você conhece, não é sal, arroz, não é nada ali. Então, esse alimento a gente tem que evitar o consumo, né? Porque eles estão ligados a um aumento de obesidade, de diabetes, de pressão alta, de câncer, né? Então, isso que a gente tem que evitar na nossa alimentação. Agora, nesse mercado, a gente vê assim, há uma apelação muito grande em torno da criança, né? Especialmente as bolachas, as massas, porque aí eles colocam ali uma figurinha de que a criança gosta, acha, né, de algum desenho para atrair e colocam o preço lá embaixo também. Então, às vezes é um bolinho assim que custa R$1 e se você for comprar, sei lá, 1 quilo de uma fruta, vai sair muito caro. Mais, né? Como fazer assim, por exemplo, quem quiser mudar a partir de uma tomada de consciência, como começar isso, como ensinar a criança a comer direito, a comer bem? Eu falo que as crianças, elas são espelhos do pai.
Muitas consultas que eu já atendi com crianças com obesidade e fala, ai, doutora, ela come bolacha, por que que tem em casa? Você come. Ah, eu como, então. Se ela vê você comendo, ela vai querer comer também. Então, você é um espelho. Se você come fruta, se você come verdura, se você come uma salada e demonstra que aquilo é gostoso para a criança, ela vai crescer num ambiente saudável e num ambiente que aquilo ali é o normal para ela. Que o estranho vai ser o bolinho, né? Então, tudo vem dos pais. Não adianta você querer tomar um copo de Coca-Cola e falar, não, pode tomar água para a criança, que ela vai falar, gente, que negócio colorido, que solta bolinha, que é esse bonito que meu pai tá bebendo, eu não posso. Por quê? Será que eu fui uma criança má? Será que eu não me comportei? O que eu fiz que eu não posso tomar isso daí? Então, assim, tudo vem dos pais. Inclusive, outro exemplo que a gente tem que trazer também dos pais, né, que para evitar a obesidade, seria atividade física. Por que que eu tenho que fazer, sendo criança, atividade física, e meu pai e minha mãe ficam lá sentados na televisão? Né? Então, vem tudo de um exemplo. Se você leva a criança para caminhar, mostra que você faz uma atividade física, às vezes leva para assistir brincar de bola, brincar de bola. Se você gosta de fazer uma atividade física, sei lá, vai o pai jogar e leva o filho para incentivar, para ver que o pai joga e fala, nossa, meu pai joga, ele é bom, vou jogar também. Ah, minha mãe faz tênis ou faz natação, sei lá, olha que legal, vou começar também. Então, tudo isso daí é um incentivo para a criança. E a criança, ela tem que participar também, eu acho, na hora de fazer o prato dela, da alimentação dela. O ideal seria que os pais ou até as escolas tivessem uma certa educação nutricional. Para mostrar para a criança o que tem dentro desse alimento, o que é um carboidrato, é uma proteína, é uma gordura, quanto que tem, é bom comer, é um vegetal, não é? É bom comer, que nutrientes que eu tenho aqui dentro, o que isso vai trazer de benefício ou de malefício para mim? Então, eu acho que falta isso na nossa sociedade, uma educação nutricional. Que eu recebo os pacientes daí no consultório que não sabem. E aí a gente tem que começar tudo do zero. É quase que uma alfabetização nutricional. Alfabetização nutricional, exatamente. A gente já está entrando na área de prevenção, então, né? Mas, assim, qual é a importância da prevenção? Não esperar a criança chegar nesse nível, né? O que deve ser feito nesse momento? Você já falou aí de exercício físico. Tem remédio que previne obesidade Remédio para infantil? prevenir, não. E o tratamento, medicações para o tratamento de obesidade infantil são poucos. Muito poucos. Então, é um tratamento bem difícil, que vai depender muito mais de mudanças do estilo de vida, então, da relação da criança com a comida, da relação dela com a atividade física, né, em si, do que somente da medicação. Isso também nos adultos, a gente sabe que medicação sozinha não vai resolver o problema, né? Mas eu acho que a prevenção, ela começa muito antes com os pais, tá? Porque a gente tem alguns estudos que mostram que pais obesos, quando os dois, pai e mãe, são obesos, eles têm uma chance de até 45% de ter uma criança com obesidade infantil. É um número assustador. Já pais que não têm obesidade, esse número cai para 5%. Nossa. Então, assim, é muito importante, porque é isso que eu te falei, é o exemplo que tem dentro de casa. Né? Fora a genética, que a gente sabe que a obesidade tem relação com genética, sim, não é só os fatores ambientais, mas uma genética não vai agir sozinha num ambiente que não tem um estímulo. Né? Então, não é só genética, a gente tem que ter um estímulo para essa genética desenvolver. Então, não é só ter os genes para a obesidade, a gente tem que ter um ambiente que a gente diz obesogênico, né? Sem um ambiente com excesso, né, de oferta ali de alimentos, com mais sedentário, com pouca atividade física, isso vai se aflorar. Então, os pais têm que começar já desde antes. Para a mãe, pior ainda. A mãe já tem que cuidar desde a gestação, do pré-natal. Fatores de tabagismo, diabetes gestacional, ganho de peso excessivo durante a gestação, elas já fazem uma programação fetal que gera que essa criança tenha uma propensão para ter uma obesidade no futuro. Né? Outra coisa que é importante, que a gente às vezes não acredita, mas o aleitamento materno. Aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, os primeiros 6 meses da criança, eles são imprescindíveis para diminuir o risco de obesidade infantil. Nossa,
Que bacana. Tá aí, olha só, né? A gente ouve falar tanto do aleitamento materno completo, mas até mais a parte vacinal, digamos, né? A primeira vacina é o leite materno. Mas prevenção à obesidade é muito sim, curioso. Porque ali no leite a gente vai passar bactérias, né? A mãe passa bactérias saudáveis para os seus filhos, ao contrário do que se ela utilizar os leites de fórmula. Não tem ali aquelas bactérias saudáveis que vão evitar uma obesidade no futuro, que a gente sabe hoje que bactérias intestinais, microbiota intestinal manda muito no nosso corpo. Então, uma microbiota saudável seria uma criança saudável no futuro. E a gente tem isso de onde? Do aleitamento, né? Fora isso, a gente tem que evitar também o ganho de peso excessivo nos primeiros 2 anos de vida dessa criança. Que o fofinho vai virar um gordinho, né? Vai ter uma obesidade no futuro e daí vai ser mais difícil da gente diminuir essa obesidade. Uma criança que tem obesidade aos 3 anos de idade, ela tem 90% de chance de ser um adolescente com sobrepeso ou obesidade. E 50% dessa criança ou adolescente de ser um adulto com obesidade. Nossa. Então, assim, são valores que são importantes, eu acho, a gente falar, porque 90% de chance é muita chance. Né? E assim, é uma cultura que a gente ainda vê, infelizmente, de que criança saudável é a criança gordinha. Né? Exatamente. E a gente ouve é o as tias, fofinho. as avós, né? Mas essa criança tá muito magra, tem que comer mais, entope a criança de doce, né? Entope de coisa, né? Então, assim, não necessariamente, né? A criança, ela pode ser uma criança magra, mas é saudável, é isso? Sim, óbvio. E isso até é uma visão errada dos pais, né? Que a gente vê muitos pais usando a comida e, às vezes, forçando uma super alimentação, as avós, né? Que querem os netinhos bem rechuchudinhos, bem fofinhos. Então, a gente vê uma super alimentação, essa relação com comida é meio equivocada, né? Então, uma super alimentação, não saber se a criança, quais são os sinais da criança de fome ou de saciedade, o que realmente ela está sentindo. E o que eu acho pior é quando tem uma relação de tentar acalmar a criança com comida. Sim. Quem nunca viu uma criança chorando, toma aqui uma mamadeira, né? Aí a criança vai fazendo essas ligações. Eu vou ganhar, vou chorar, vou ter recompensa de comida. Comida não é uma recompensa, comida é uma coisa fisiológica. Você está com fome, come, tem a sua saciedade. Isso afeta esse padrão de fome e saciedade da criança. Por quê? Eu não fiquei muito hoje com meu filho, ele pediu uma coxinha, vou dar uma coxinha para ele. Isso não é certo, essa recompensa. E por outro lado, punição também não é legal ser feita com comida. Você vai sentar e vai comer tudo até o final. Quem nunca falou isso? Não vai jogar comida fora. Muitas famílias. Ou você não quer comer, então você não vai comer mais tarde. Não vai ter mais comida aqui nessa casa. Então tá. Daí a criança fica sem comida. Isso daí, psicologicamente, para essa criança, pode ir tanto para a obesidade, quanto gerar transtornos alimentares. Uma anorexia, uma compulsão. Eu vou comer porque agora, depois meu pai vai tirar a comida daqui. Então, assim, tem que ter um certo cuidado dos pais com relação a essa comida, assim, com as crianças, né? Com a alimentação da criança. Nossa, e assim, ouvindo você falar, a gente vê o quão complexo é, porque o adulto adoeceu muito também nessa questão emocional nesses últimos anos, né? O adulto ganhou peso, o adulto começou a ter ansiedade, né? Tem todas as questões sociais, muita gente perdeu o trabalho, então assim, é um recomeço mesmo, né? Aí toda a família, né? Tem um remédio que você sempre indica para os seus pacientes que ajuda a resolver um monte de problema de saúde? Aquele remédio? Sabe? Aquele remédio, vou te falar, aquele remédio, ele é excelente. Para que ele serve? Esse remédio, ele ajuda a diminuir o peso, né, controla a obesidade, diminui o diabetes, diminui a pressão alta, controla o colesterol, ajuda na ansiedade, na depressão, evita câncer, o risco de câncer, né? E o melhor, ele é de graça. De graça. De graça. Mas ninguém quer fazer atividade física. Olha, atividade gente, física. Gostei demais desse remédio. Atividade física é um excelente remédio. E olha o que a gente tem que brigar com os pacientes para ter uma adesão aí a esse tratamento. É difícil, viu? Qual seria, assim, o mínimo
para se consumir desse remédio por semana, por dia, por mês? Qual é a indicação? Falando das crianças, é recomendado pelas principais sociedades 60 minutos diários de uma atividade física moderada, vigorosa, por dia para as crianças. E aí pode ser brincadeira, pega-pega. Pode ser brincadeira, também não precisa ser 60 minutos fixos. O tempo todo. Faz 15 minutos de um pega-pega, depois 15 minutos andando de bicicleta, depois 15 minutos vai caminhar no parque. Então pode parcelar, seriam 60 minutos totais diários. Põe a criança numa aula de natação, vai jogar bola, uma horinha que ela jogue bola. Então, 1 hora por dia. Para os adultos também, a gente está mantendo essa média de 30 minutos a 60 minutos por dia de atividade física. Isso é imprescindível aí para todo mundo. Aí, assim, para quem está totalmente parado e quer mudar e quer fazer esse trabalho de prevenção, uma caminhada rápida e vigorante já eu falo assim, não é aquela isso. caminhada no centro da cidade. Passeando, né? Passeando, parando na loja, comendo um negocinho, não. É uma caminhada que a gente tem que fazer sem parar, para sentir mesmo, dar uma cansadinha, acelerar o coração. Então, o melhor benefício que a gente tem é de quando a pessoa é sedentária e começa a fazer atividade física, que seja um mínimo, uma caminhada de 30 minutos por dia. E isso a gente já tem um benefício na saúde que, assim, é fantástico. Se o pessoal realmente soubesse, eles iam começar a fazer. De graça, gente. De graça. Bom, em que momento os pais devem levar essa criança, por exemplo, para uma avaliação médica, né? A gente falando de obesidade como doença. Assim que suspeitar. Na verdade, o ideal é que se faça na criança, que se faça aquele acompanhamento dali, né, puericultura da criança ali durante todos os anos da infância dela, para avaliar tanto crescimento, desenvolvimento. Então aí a gente tem que estar pelo menos um acompanhamento anual com um pediatra. O pediatra vai ver, vai falar ali, tá subindo o peso aqui mais do que esperado, tá aumentando na curva. Lembra que no começo a gente comentou, né, que seriam as curvas que vão avaliar ali a obesidade na criança? Então, ele que vai fazer essa avaliação e pode encaminhar, pode já começar a dar. Eu acho que é importante, na verdade, que todas as consultas médicas dessa criança, que seja com o pediatra geral, que seja sempre orientado quanto à alimentação, quanto à atividade física. Eu vejo que nas faculdades, assim, a gente tem muito disso. A gente pega no pé, conversa bastante com a mãe, fala da alimentação, fala da atividade física, da importância. Mas, às vezes, né, a gente sabe que tem alguns serviços que um volume muito grande não consegue dar todo essa atenção. Né? Tá certo. Alguma questão que a gente não abordou que a senhora gostaria de trazer? Eu tenho uma questão importante que está relacionada ao ganho de peso também, que é o tempo de tela. Tempo de tela, que a gente fala. O que é isso? É o tempo que a gente passa na frente da televisão, do celular, do videogame, do computador, né? Então, o tempo de tela está relacionado, quanto maior o tempo de tela, maior o risco de obesidade, né? E algumas sociedades, elas sugerem que as crianças até os 2 anos de idade não tenham contato. Evitem ao máximo esse contato com telas, né? Não sejam expostas a telas. E a partir dos 2 anos que seja limitado a 2 horas por dia. A gente vê as crianças aí 5, 6 horas na frente da televisão, assistindo programas, né? Então, isso tem que ser limitado porque o comportamento das telas é um comportamento sedentário. É um comportamento de ficar ali passivo, parado, né? Passivo, assistindo a televisão e sem fazer muita coisa. E aí a gente vê uma criança ali entediada, o que o cérebro entediado pensa? Comer. Então, eu falo assim, o tédio é um grande vilão da obesidade, porque quando a gente está entediado, que a gente começa a abrir a geladeira e ficar pensando ali, o que eu vou comer, que será, né? Que eu vou comer? Você não está com fome, você está entediado e quer comer, e com vontade de comer alguma coisa, mas não é por fome. Então, isso é uma coisa que preocupa bastante, né? Que tem que ser aí, né? Mais trabalhado com as crianças também. Isso é uma consciência que aí nós adultos temos que ter o trabalho de criar alternativas, assim, realmente, criança sentada assistindo não dá trabalho. Não dá, exatamente. Mas é uma agora, coisa difícil né? Agora, porque mas depois vai ter. Porque os prejuízos são no futuro saúde, também, né? Inclusive, se eu não me engano, já se criou uma CID para vício em telas? Existe já
Eu acho que eu li Eu alguma coisa sobre não isso. tô sabendo, Ou está assim, sendo mas estudado, assim, que já é já tem aquela o vício, pessoa que é você vê. viciada e agora já Uhum. está sendo considerada doença, realmente, né? E sim, isso a gente está vendo cada vez mais na nossa sociedade, né? É um bem, porque facilita muito, une muito as pessoas, né? Olha o benefício que a gente está conseguindo fazer aqui para as pessoas de passar uma informação importante para elas, né? Mas as crianças a gente tem que tentar evitar, tentar brincar mais, pular corda, correr, tentar brincar um pouco mais, brincadeiras ao ar livre, que estimulem ali, né, uma perda de peso, uma atividade física. Porque dentro de casa, no videogame, geralmente tem alguma coisinha ali do lado para comer, né? É mais complicado. E até a criança que consegue se distrair sozinha numa brincadeira, né? Sei lá, um joguinho de montar, algo que ela consiga se concentrar, ela está aprendendo. A gente ouve muito aí, né? Sim. Psicopedagogos, né? Psicólogos Sim. dando essas dicas. Se a criança está ali concentrada numa brincadeira que não seja tela, deixa ela que ela está aprendendo naquilo, né? Tá concentrada ali, vai tirar alguma coisa de bom daquilo ali, com certeza. Bom, para quem você dá aula no curso de medicina da Unic, né? Acho que assim, é só importante a gente esclarecer como é que são os atendimentos lá, como é que é feito, né? Tem atendimento ao público. Na faculdade temos atendimento, né? São criados atendimentos aí pelo SUS. Eu acredito que geralmente são via central de regulação, que complica um pouco mais. Então, essa criança, essa família, né, esse pai, teria que procurar primeiro uma unidade básica de saúde, passar por uma avaliação. E até esse médico já pode começar ali também, né, um manejo da obesidade, se necessário. Ele tem os gráficos, tem as curvas que a gente pode fazer o diagnóstico, sim, ali na unidade básica de saúde. E já ser referenciado para um local de referência aí, um hospital ou na universidade que tem os profissionais adequados também. E quem quiser encontrá-la como médica, fazer aí uma consulta, tirar dúvidas, onde que pode encontrar? Estou atualmente atendendo em 2 clínicas, no Centro Médico do Goiabeiras, ali na 24 de outubro, e também em Cardio, aqui perto do Goiabeiras também. Mas tem Instagram, pode me procurar por lá, tirar dúvidas, manda inbox, a gente responde tudo que precisar. Falo muito também nas redes sociais sobre obesidade, sobre doenças endócrinas, né? Acho que isso é importante. O seu Instagram é o seu nome, Ana Flávia? O meu Instagram é @doutora.anafiacadori. Ah, tá. Doutora DRA. Doutora DRA. Ah, tá. Então tá joia. Muito obrigada novamente pelas suas informações. Precisando, estamos aí. Tá joia. Gente, a gente ouviu então a doutora Ana Flávia Fiacadori, endocrinologista, professora do curso de medicina da Unic. E procure então aí na rede social, né, @doutora.anafiacadori, e convido você a compartilhar essa entrevista com pelo menos mais uma pessoa ou uma família que esteja precisando desse tipo de informação. Vamos divulgar informação, vamos divulgar saúde, vamos cuidar das nossas crianças e da gente mesma, né? Obrigada pela audiência, até a próxima.